Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu não gravei mais nada para ninguém porque estava é, dando uma mão para minha filha, né? Porque ela tinha perdido o esposo dela e, e ela muito nova ainda também, precisou muito de mim. E aqui estou na casa dela para dar uma força para ela. Mas talvez na outra semana já estarei na minha casa. Eu Foi muito triste para nós, né? Porque ela ficou com duas crianças também, né? E... Mas o que é que a gente vai fazer, né? Não se pode fazer nada, né? Quando a morte chega, quando bate a nossa porta, temos mais do que aceitar, né? O que é que vamos fazer? Com a morte não se tem forças com ela, porque desde o princípio, desde o pecado para cá, a morte continuou. E vai muito tempo ainda, só Deus sabe e nós não sabemos quando. Eu quero ler a história de dois meninos, que um mais velho que o outro, um mais novo, outro mais velho. Claro, tinha que ser, né? É, que perderam seu pai muito cedo, mas não perderam para a morte. É que ele foi embora e deixou sua mãe e deixou seus filhos também. Então eu quero contar uma pequena história para vocês. Um pedacinho da história dele, né? O título se chama Adeus, Papai. E seu pai não vai viver mais conosco. Por que não? Isso foi a mamãe que disse para eles. Seu pai não vai viver mais conosco. E por que não? Tornei a perguntar, tentando reprimir as lágrimas. Eu simplesmente não podia aceitar a estranha determinação das palavras de minha mãe. Eu amo meu pai, ele falou. Ele também ama você. A mãe falou para ele. Ele também ama você, mas ele tem de ir embora para sempre. Mas por quê? Eu não quero que ele vá. Quero que ele fique aqui conosco. Ele tem de ir, disse a mãe. Fiz alguma coisa que o levou a querer deixar-nos? Oh, não. É claro que não. Seu pai ama você, então faça-o voltar, disse eu, irrompendo em lágrimas. E não posso, simplesmente não posso. Seus fortes braços me estreitaram, procurando consolar-me e ajudar-me a, a parar de chorar. Gradualmente meus soluços cessaram e eu me acalmei. Mas logo que ela soltou, mas logo que ela soltou
o seu braço e me largou. Minhas perguntas recomeçaram. Seu pai fez. Ela disse: seu pai fez. Mamãe hesitou e, novo como eu era, percebi que ela estava tentando achar as palavras certas para fazer-me compreender o que eu não queria compreender. Seu pai praticou alguns atos maus, realmente maus. Ela disse para o seu filho. Não sei por quanto tempo continuei chorando, questionando no dia em que papai partiu. Só sei que foi o dia mais triste da minha vida. E minha pergunta não paravam com as lágrimas. Durante semanas, bombardeei mamãe com todo o argumento possível que minha mente podia conceber, tentando achar algum meio de levá-la a fazer papai voltar para casa. Como podemos ficar sem papai? Por que você não quer que ele fique? Ele será bom, eu sei que será. Perguntei a papai. Ele não tornará a praticar más ações. Meus rogos não fizeram qualquer diferença. Meus pais haviam decidido tudo antes de contar a mim e a meu irmão. Mães e pais têm obrigação de permanecer juntos. Eu insisti. Ambos têm o dever de ficar com seus filhinhos. Sim, mas às vezes isto não dá certo. Ainda não vejo o porquê. Eu disse. Eu me lembrava de todas as coisas que papai fazia conosco. Por exemplo, em muitos domingos, papai levava eu e meu irmão para passeios de carro. Geralmente visitávamos as pessoas e com frequência parávamos para ver uma família, especialmente. Papai conversava com os adultos, enquanto meu irmão e eu brincávamos com as crianças somente. Mais tarde soubemos a verdade. Meu pai tinha outra mulher e outros filhos, dos quais nada sabíamos. Viu, pessoal, que história interessante? O menino queria que o pai dele ficasse com eles, ele não admitia a separação dos pais. A mãe insistia que o pai não poderia mais ficar ali na casa deles. E o menino, ele não entendia, nem ele, nem o irmão dele. Ele era o mais novo. Ele amava o pai.
gostava de seu pai, mas seu pai não poderia mais ficar com eles ali, na casa deles. Porque a mãe dele descobriu que ele tinha outra família. Ele tinha uma mulher e mais filhos com outra mulher. E ela não poderia mais prosseguir com esse homem, com o pai dos 2 filhos dela. E ele queria o pai, eles queriam o pai com eles, mas não tinha como, ele tinha que escolher ou uma família ou outra. Ele tinha outra mulher e ele tinha filhos com outra mulher. A esposa dele era uma pessoa sincera, muito religiosa, e ela não queria. Como ela poderia ficar com um homem que tinha arrumado uma outra pessoa e já tinha alguns filhos com a outra pessoa? E ela não poderia. Passou muito trabalho, ela, para criar aqueles filhos dela, os 2 filhos dela. É uma história muito bonita que ainda tem mais coisas para frente, que eu ainda vou fazer para vocês verem. Beleza? Eu conheço essa história todinha para contar para vocês assim sem olharem em nada. Mas eu vou levar aos poucos para vocês compreenderem o que aquelas crianças passaram sem seu pai, só com sua mãe doente e depressiva, que nem ler ela não sabia. Ela não sabia ler. Ela foi trabalhar na casa de um professor que a ensinou a ler. E ela era babá e limpava a casa das pessoas. E assim ela foi criando seus filhos. Com bastante dificuldade. Os meninos sofriam muito bullying. Os meninos sofriam bastante também, né? Eles estudavam bastante. Tinham que estudar, né, para ser alguma coisa como eles são hoje. Então, essa é a história que eu queria trazer para vocês hoje. Desses 2 meninos que tiveram aqui. Queriam o pai junto deles, mas eles não poderiam ter porque o pai arrumou outra mulher e teve mais filhos com outra mulher. E ela não podia ficar com ele, né? Embora o filho quisesse o pai junto, não poderia, né? Um dia o pai foi embora para sempre e os deixou. Ele escolheu, né? Ele ficou com a outra mulher e os filhos da outra mulher. E os filhos deles ficaram muito tristes, mas tiveram um fim muito bom. Foram obedientes, houve uns contratempos sim, mas estudaram, foram grandes homens de estudos e de profissões altíssimas, de médicos e engenheiros. E ela deu muita educação para esses filhos dela. Muito importante mesmo. Uma história muito bonita, verdadeira. Não é uma coisa que eu estou falando que não tenho certeza. Eu tenho certeza disso, o que aconteceu com eles. É uma história verídica, verdadeira. Uma história verdadeira. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. A história desses 2 meninos que passaram muito trabalho.
É uma história longa. Tem livro escrito, tem filme, a vida deles, verdadeira. Mas uns rapazes que estudaram e hoje são nos Estados Unidos uns homens de bem e com suas profissões altas e muito importante. Tá bem? Um abraço para vocês. Vocês aí, meninos ou mães que têm meninos e que têm algo parecido na família, que seu esposo esteja com outra mulher e filhos também. Se seus filhos quiserem que o pai fique, você tem que compreender. Vá em frente e faça como essa mãe que educou os filhos, mesmo ela não sabendo ler, depressiva, trabalhando de babá e limpando casas das pessoas. E ela conseguiu ajudar com a ajuda do povo, da igreja dela. Ela conseguiu dar o estudo para os meninos, né? E eles foram obedientes também. E se não dá, deixa que vá. Assim como o pai desses meninos. Ele foi porque ele não sabia o que fazer. Talvez ele gostasse mais da outra mulher do que dessa primeira esposa dele. Ele gostou mais da outra. Alguma coisa aconteceu que ele decidiu deixar ela e ir porque tinha outros filhos também e outra mulher. E ela ficou. Ela sofreu muito, muito, muito mesmo. Mas ensinou muitos filhos dela. Um ensinamento assim extraordinário. Um ensinamento muito importante. Ela deu para eles. Tá bom? Eu quero deixar um abraço para vocês. E obrigada por se inscrever no meu canal. Muito obrigada por tudo. E se inscrevam, deixe seu like. Eu vou começar a fazer novamente. Eu tive impedido um pouco de gravar, né, vídeo, porque meu genro faleceu semana passada, foi sepultado. Quinta-feira passada, faz 8 dias hoje. E a minha filha precisou de mim e eu tive que ficar aqui na casa dela com ela. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe. Vocês são um pessoal bacana, são meus irmãos, meus queridos. Amo vocês, tá? Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu quero deixar um grande abraço para vocês. Muito obrigada por tudo. Tá bem? Boa noite para vocês. E um tchau. E ó, um beijo para vocês. Tá bem?